Olá, bom dia, 9h33. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro de 2025. E por aqui você acompanha os assuntos desta manhã. E a gente começa dando uma olhada no céu da capital paulista, tempo aberto pela manhã, uma manhã bem ensolarada e não há previsão de chuva. O dia começou com termômetros na casa dos 13 graus, mas aos poucos vai esquentando. A máxima esperada para hoje é de 29 graus. Entre os assuntos de hoje, Papa reconhece virtudes heróicas de Maria de Lourdes Guarda, leiga que realizou sua missão no Brasil. O governo americano suspende tarifas de produtos brasileiros. E após incêndio, negociadores da COP correm contra o tempo para fechar o acordo final. Esses e outros destaques no Canção Nova Notícias, edição da manhã, a partir de agora. O Papa Leão XIV autorizou a publicação de um decreto que reconhece as virtudes heróicas da serva de Deus, Maria de Lourdes Guarda, leiga brasileira, nascida em 22 de novembro de 1926, em Salto, interior de São Paulo. Maria de Lourdes realizou sua missão junto à Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Mesmo tendo sido acometida por uma doença que a deixou 25 anos internada, ela se manteve fiel ao seguimento de Jesus Cristo e faleceu em 5 de maio de 1996. A decisão do Papa é mais um passo importante no processo de canonização. O governo americano suspendeu as tarifas de dezenas de produtos brasileiros. O governo do Brasil e os setores afetados pelo tarifaço celebraram a decisão. O decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrubou a tarifa de 40% imposta sobre produtos brasileiros. Na lista divulgada pela Casa Branca, constam mais de 200 produtos, entre eles café, manga, banana, cacau, laranja e carne bovina. Ontem à noite, em São Paulo, o presidente Lula celebrou a decisão em sua rede social, pouco antes de viajar para Joanesburgo, na África, onde participa de um encontro do G20. Isso é um sinal muito importante para a relação civilizada que tem que ter Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho, Haddad, algo que o Trump deu um bom final, então nós precisamos estar preparados, porque ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser, e eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política entre Brasil e Estados Unidos. A associação que representa os exportadores de café disse que a medida demonstra a efetividade do diálogo e das negociações conduzidas pelo governo do Brasil. Os exportadores de carne disseram que a decisão reforça a estabilidade do comércio internacional. O setor de máquinas não foi beneficiado com a redução. No entanto, vê com otimismo a melhora nas relações entre Brasil e Estados Unidos. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontece em Belém, no Pará, desde o último dia 10 de novembro, se encerra oficialmente hoje. Mas após incêndio e impasses, ainda existem dúvidas sobre as negociações. O evento global sobre o clima vai chegando ao fim, mas ainda sem um acordo entre os países. Além do impasse, a véspera do final da COP foi marcada pelo incêndio que atingiu a Blue Zone, justamente o local onde as negociações são conduzidas. O incidente, que aconteceu por volta das 2 da tarde de ontem, provocou o fechamento da área por cerca de 6 horas. O local foi reaberto por volta de 8h40 da noite após avaliação do Corpo de Bombeiros. 21 pessoas receberam atendimento médico devido ao incêndio. Dessas, 19 por inalação de fumaça e 2 por crise de ansiedade, segundo informações do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde e responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante a COP30. Não houve registro de pessoas feridas com queimaduras. Segundo a organização do evento, com o incêndio, o tempo para as negociações ficou mais restrito, mesmo com as reuniões acontecendo de forma remota nesta quinta-feira. A Polícia Federal apura as causas do incidente e hoje deve ser feita a perícia completa. As negociações plenárias são retomadas nesta sexta-feira. O governo brasileiro espera um esforço de todas as partes. A área atingida pelas chamas ficará isolada.
Pois é, e a COP30 movimentou mais de 190 países, com um público estimado de 60 mil participantes. Em Brasília, a repórter Aline Campelo traz as principais definições até agora e a expectativa brasileira no evento. Bem, a carta final reúne uma série de recomendações para acelerar a ação climática global e também tentar limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus. Eu converso agora com o mestre em agronegócio, Tafarel Góes. Professor, obrigada pela presença. Quais são aí as principais definições dessa COP30 no Brasil? A principal definição talvez gire naquilo que você bem falou a respeito da emissão, na verdade, da majoração da temperatura em 1,5 graus Celsius, o que, de certa forma, ele não agrada nem os mais conservadores, nem tampouco aqueles que queriam uma diminuição menor da temperatura. E outra contribuição importante diz respeito à diminuição dos combustíveis, da utilização dos combustíveis fósseis. E qual que é a avaliação que o senhor faz aí da condução da presidência brasileira nessa COP30? A presidência brasileira encontrou uma oportunidade muito significativa no que diz respeito à COP30, no que se refere à localização. Belém está localizada dentro do bioma amazônico e traz consigo uma oportunidade muito significativa, associando a preservação ambiental, ou locais de preservação ambiental, com locais de necessidade de maiores investimentos para que essa preservação ocorra. Então, a condução brasileira da COP30 foi favorecida pela localização onde a COP aconteceu. Perfeito. E a COP31, já a definição da sede? A sede deve ser na Austrália ou na Turquia, mas a preferência hoje é que seja realizada na Turquia em função da quantidade de pessoas que a Turquia levou para a COP, bem como também do protagonismo internacional que a Turquia vem exercendo nos últimos meses ao redor do mundo. Muito obrigada pela contribuição, professor. São essas as informações por aqui. Eu volto ao estúdio com você na capital paulista. Obrigado, Aline. E nesta sexta-feira, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e pode causar temporais. Acompanhe a previsão do tempo para a sua região. Na região sul, a frente fria avança pelo sul gaúcho, provocando pancadas de chuva, trovoadas e temperaturas amenas. No restante da região, tempo firme e quente. Para o sudeste, chuva fraca e isolada no Espírito Santo. Já no norte e noroeste de Minas Gerais, pode ter pancadas moderadas e trovoadas. O sol predomina ao longo do dia nas demais áreas da região. No centro-oeste, chove no norte e noroeste de Mato Grosso e em Goiás, principalmente à tarde. As temperaturas seguem altas em toda a região. Para o norte, ainda tem chuva fraca ou moderada no Amazonas, Acre e em Rondônia. Já em Roraima e Amapá, as chuvas diminuem. As pancadas seguem no Pará e no Tocantins. E no Nordeste, tempo instável na Bahia, com risco de chuva forte em Salvador e em outras áreas do estado. Estabilidades também no sul do Maranhão e Piauí, oeste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Temperaturas elevadas na maior parte da região. Notícia internacional: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que aceita negociar o novo plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Zelensky informou que participou de uma reunião com representantes americanos e ouviu os principais pontos do plano para o fim da guerra com a Rússia. O presidente ucraniano confirmou que suas equipes vão trabalhar para viabilizar a proposta de paz, em conjunto com os Estados Unidos e demais países europeus, entre eles Reino Unido, França, Itália e Alemanha. O acordo de paz prevê o reconhecimento do controle russo nas regiões da Crimeia, redução das forças militares ucranianas, entre outros pontos. Ontem, enquanto aconteciam as negociações de paz, a Rússia lançou 470 drones e mísseis em Ternopil, região oeste da Ucrânia. 27 pessoas perderam a vida. Zelensky disse que deve se reunir com Trump nos próximos dias e destacou que os Estados Unidos têm o poder de garantir que a vontade da Rússia de pôr fim à guerra se torne de fato séria. Uma ordem executiva assinada recentemente por Donald Trump favorece a participação de organizações religiosas no sistema que protege crianças e adolescentes em risco familiar no país. Mais detalhes com Margarida Costa.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou o trabalho conjunto entre comunidades religiosas e grupos comunitários e a adoção de menores e serviços de cuidado temporal. Essa medida, tomada na semana passada, se encontra na ordem executiva do presidente, que visa melhorar o futuro das crianças e famílias americanas, aprimorando parcerias com organizações do setor privado e de pessoas com crenças religiosas. O secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirma que a ordem estabelece reformas ousadas. Da Nova Jersey, Margarida Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Margarida. Aqui em São Paulo, um encontro vai refletir sobre os frutos do Jubileu da Educação, que aconteceu em Roma entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, reunindo mais de 20 mil educadores e estudantes de todo o mundo. O professor João Ederson, um dos palestrantes, nos conta mais detalhes. Esse encontro tem a finalidade de formar educadores, pais, pessoas que estão envolvidas no mundo da educação e vem trazer à luz alguns temas que o Papa Leão XIV está enfatizando muito nesse Jubileu da Educação. Então, vai tanto trazer alguns princípios da educação católica que são reafirmados por meio dos últimos pronunciamentos que o Papa fez, como também aqueles elementos que são mais contemporâneos, como, por exemplo, a inteligência artificial ou as tecnologias. Não é um evento apenas acadêmico, digamos assim, formativo, mas, sobretudo, que caminha com a autoridade eclesiástica, com a autoridade da Igreja e que vai tratar dos assuntos mais atuais que são apresentados pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. O encontro acontece amanhã, das 8 ao meio-dia, na Cúria Regional de Santana, que fica na Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, 1877, no bairro de Santana, zona norte da capital. A seguir, você vai saber mais sobre a devoção a Santa Cecília, celebrada amanhã, e o Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, vai iniciar a preparação para o Natal. A gente volta em instantes. Estamos de volta para falar de evangelização. No domingo, a Juventude Católica tem um encontro marcado no DNJ Fest, que vai acontecer aqui na capital paulista. O evento será no Centro Esportivo Tietê, zona norte da cidade, e a programação começa bem cedo, às 8 da manhã. O tema deste ano é Em Cristo Rei, a Juventude Vive. Isso mesmo, será um dia de grande festa para a juventude que vai unir louvor, adoração, música, práticas esportivas e muito mais. Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e vigário episcopal para a educação e a universidade, conversou conosco sobre o DNJ Fest. Vamos ouvir. Será um domingo inteiro de grandes atrações, não só de apresentações musicais, que sim haverá, de bandas católicas conhecidas e famosas, né? Nós teremos a celebração da Santa Missa principal, às 10 da manhã, no palco. Depois, à tarde, teremos outras 3 celebrações da Eucaristia. Vamos montar uma capela dedicada a Carlo Acutis, uma capela que vai ficar o Santíssimo exposto para os jovens que quiserem fazer um momento de oração. Vamos ter um ginásio com uma feira vocacional e também uma feira educacional. Depois teremos, durante todo o dia, atendimento de sacerdotes, de confissões. E como esse local, o local que nós vamos fazer é um centro esportivo, chama Centro Esportivo Tietê. Lá tem várias quadras de esportes, de vôlei, de basquete, de futebol, até de tênis. Então haverá também uma oportunidade dos jovens praticarem esporte nos intervalos que quiserem, né? de diversas modalidades. Então, vai ser um dia muito intenso. Como reforçou Dom Carlos, o evento acontece no Centro Esportivo Tietê, das 8 horas da manhã às 8 da noite. O DNJ Fest é de graça e as inscrições são feitas pelo site eventbrite.com.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Flávio. A igreja celebra amanhã a memória de Santa Cecília, jovem mártir do 2º século da era cristã.
Aqui em São Paulo, a paróquia dedicada à Santa vai realizar um dia de festa para celebrar a padroeira. A missa solene será ao meio-dia. Um coral com 60 músicos vai participar das celebrações. E o pároco de Santa Cecília, cônego Alfredo Nascimento, fala sobre a programação. Acompanhe. Caros irmãos e irmãs e parroquianos, amigos, que aqui tiveram a imensa alegria de receber o sacramento do matrimônio, o sacramento do batismo, da crisma, que se confessaram muitas vezes aqui na nossa comunidade. Eu tenho a imensa alegria de convidá-los para no próximo sábado, dia 22 de novembro, juntos celebrarmos a nossa padroeira Santa Cecília e padroeira também dos músicos. Nós vamos ter a celebração da Santa Missa às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 18, com a presença dos corais. Então venham, vamos louvar e agradecer a Deus por celebrar a Santa Cecília, mártire e tão corajosa, que nos encoraja também na nossa caminhada de seguidores de Jesus. A paróquia fica no Largo Santa Cecília, no bairro que leva o nome da Santa, na região central aqui de São Paulo. E até o dia 25 de novembro acontece em Jerusalém o 5º Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa, que reúne franciscanos de várias partes do mundo. Informações com Cristiane Monteiro. O congresso deu-se início na quarta-feira de manhã com a celebração ao Santo Cenáculo, presidida por Frei Francisco Yelpo, custódio da Terra Santa. E desta forma, pedindo o dom do Espírito Santo para que impulsione cada comissário a ser construtor de comunhão e evangelização. Frei Yelpo sublinhou na sua homilia que a missão de cada comissário é anunciar o evangelho que deste lugar santo se difundiu por todo o mundo. Os comissários são uma instituição antiga. Esses frades franciscanos espalhados pelas províncias religiosas do mundo mantêm uma ligação com esta terra, atuando como uma ponte entre a Terra Santa e o cristianismo em um determinado território. Ao mesmo tempo, eles também apoiam materialmente com significativo suporte financeiro a missão da custódia e a missão da Igreja neste território. Após anos marcados por desafios e dificuldades para a região e para a missão dos frades, este congresso apresenta-se como um sinal profético de esperança e de unidade. São mais de 70 comissários vindos da Ásia, Europa, América do Norte e do Sul e da África, que celebram juntos este 5º Congresso Internacional com o tema Embaixadores da Paz, ouçam, apoiem e proclamem a Terra Santa. Então, para nós, eu acho que é começar de novo e essa divulgação, né, também faz parte do nosso carisma como comissário, fazer essa divulgação e tentar fazer com que as pessoas formem os seus grupos e tragam grupos para a Terra Santa. O programa continuará até dia 25 de novembro, com transmissões ao vivo e cobertura nas redes sociais em todos os canais oficiais da Custódia da Terra Santa. E na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Santuário do Pai das Misericórdias inicia nesse domingo um período especial na expectativa para celebrar o Natal. As informações com Idalina Miranda. O Santuário do Pai das Misericórdias se prepara para viver o Advento. No próximo domingo, 23 de novembro, depois da missa das 6 da tarde, será inaugurada a 3ª edição do Brilhou. E quem conversa e dá detalhes sobre esse assunto é o padre reitor do santuário, padre Ricardo Rodolfo. Padre, como que o santuário está se preparando para essa nova edição do Brilhou? Está sendo preparado com muita alegria e muita expectativa. Além do santuário estar dentro da comunidade Canção Nova, nós temos um carisma que é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Cristo. Então, está dentro daquilo que é a temática do Advento. Então, a terceira edição do Brilhou quer nos levar a esta vigilância, a esta preparação para o Senhor que vem. E de que forma o Brilhou ajuda a comunidade a viver profundamente esse momento litúrgico? Primeiramente, porque nós vamos fazer memória do presépio onde Nosso Senhor nasceu.
Então, a primeira vinda de Cristo. O Brilhou vai nos ajudar a fazer essa reflexão. Não mais esperar o Senhor na primeira vinda, porque Ele já veio, mas para nos preparar para a sua segunda vinda. Então, o direcionamento do Brilhou é para que as pessoas tenham consciência. Temos que nos preparar, porque o Senhor logo irá voltar. Não é só um momento, não é de ver a beleza da árvore de Natal, do presépio, mas também a beleza de nosso coração ser transformado. Então, aqueles que virão pela primeira vez poderão experimentar tudo isso. Fica o recado, você que puder vir à Canção Nova, vai poder acompanhar aí a inauguração do presépio e uma cantata. Obrigado, Idalina. A edição de hoje fica por aqui, mas continue bem informado acessando nosso site e acompanhe mais uma edição do Canção Nova Notícias às 6:45 da noite. Obrigado pela companhia. A gente sai com imagens de Roma, deixando você mais perto do Papa. Bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser.